No Amazonas, está havendo até conflito já entre mulatos contra negros. Porque uma jovem mulata, né, foi ofendida, agredida por se assumir como mulata. Quer dizer, e até curioso, e o mulato também não sofreu esse processo, dizendo que mulato vem de mula. Nós sabemos que a mulato vem de mulo. Vem de mulo, é uma das teorias latinas que significaria qualquer tipo de híbrido. Ou vem da palavra árabe, mulawad, que significa mestiço. Eu sou mulato, essa é a minha identidade. Né? E eu exijo que me respeite pela minha opção. Muito obrigado. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês hoje, se vocês já passaram pelaquela experiência estranha de falar sobre um produto que você gostaria, de um serviço, e depois começar a aparecer as propagandas para você nas suas redes sociais, no vídeo de YouTube, qualquer coisa do gênero. Esse papo já é extremamente manjado, né? Todo mundo já viu essa conversa em algum lugar, que é sobre os algoritmos de rede, ou seja, como as redes sociais, a internet como um todo, vai pegando tudo que você fala, pesquisa, reage. Ele pega cada micro detalhe dos seus comportamentos utilizando a internet, basicamente, né, os aparelhos eletrônicos, para então criar uma fórmula perfeita de te sugestionar anúncios. Mas não é só isso. Quem já teve algum contato com o tema em questão sabe que a metodologia empregada para esse tipo de trabalho é o comportamentalismo, né? Analisar o comportamento humano, como a gente raciocina, como a gente opera, como a gente reage, estímulos, estímulos, né? Reforços e também punições de acordo com o que eles querem de nós. Muita gente acha que isso só serve para um sentido comercial, para o Facebook, para Meta, né? Ou para Google, que vender coisas, mas não é só para isso. Já foi comprovado que as redes sociais e a própria domínio que essas grandes corporações têm sobre os seus dados, sobre o tanto que elas sabem de você, e talvez elas saibam mais de você do que você sabe de si mesmo. Muitos se lembram ainda das primaveras coloridas, né? Seja no Oriente Médio, nós tivemos o Euromaidan na Ucrânia, nós tivemos aqui o Não Vai Ter Copa, e é comprovado que tudo isso teve uma forte participação das redes sociais. À primeira vista você fala, foi ali onde as pessoas tiveram voz para poder se organizar, mas a partir disso foi tudo orgânico, a população, o gigante acordou. E quando você começa a ver certos relatórios da CIA e certas reportagens bastante suspeitas, você começa a ver que nada disso foi por acaso. Você foi sugestionado sem perceber a essa revolta contra governos, contra pautas, reforçando certos comportamentos que você não tinha antes. Ou seja, graças aos algoritmos de rede, você é levado a tomar decisões e adotar comportamentos que você não tinha e nem percebeu que foram inseridas em você e não adquiridas de forma natural. Essa é a grande arma das revoluções coloridas. E nem se você parar aí para falar com qualquer pessoa de meia idade que participou do Fora Dilma, do Não Vai Ter Copa, ou o diabo que for, vai falar que era o Brasil que tinha acordado, né? Os brasileiros despertaram e começaram a ir para as ruas e não sei o que, quando na verdade não é bem assim. Foi tudo uma grande engenharia social. Isso tudo ficou bem marcado quando a gente vê o caso dos Twitter Files, né? Que era como o Twitter cooperava com a CIA, com órgãos de inteligência dos Estados Unidos, para realizar certas ações. Ou seja, isso prova que não é por acaso que, por exemplo, países que são estrategicamente úteis para os Estados Unidos ganhem certas revoluções orquestradas na internet. Sei que vocês estão me entendendo onde eu quero levar essa conversa. E agora tem uma modalidade nova de vídeos que estão aparecendo que eu acho muito suspeito e eu não consigo imaginar, sabendo que essas corporações elas têm o total domínio do que elas querem que apareçam para você na sua timeline, nos seus status ou coisas do gênero, um determinado tipo de vídeo que eu acho muito estranho. Para quem já vive no submundo da internet aí, não é nada novo a racial war nos Estados Unidos, né? A guerra entre as raças lá é muito forte. E para quem já está habituado com alguns certos canais da internet aí, BitChute e coisas do gênero, sabe que existe um conflito étnico, um web conflito muito forte. Nesse site sempre tiveram correntes de vídeos que eram tipo One Punch, que era, sei lá, um homem negro socando uma pessoa negra aleatória na rua. Ou então uma gangue de supremacistas brancos que atacavam um negro andando na rua aleatório. Atos essencialmente covardes dos dois lados. E os Estados Unidos
ele sempre foi assim. Vamos ser bem claros aqui. A Guerra Civil Americana já foi, em partes, tocou essa questão, né? Foi a escravatura. Mas, para além disso, os Estados Unidos sempre teve essa beira do conflito de uma guerra racial por lá. E eu tô vendo que esses vídeos que antes eram uma coisa à margem da internet, você tinha que ir atrás, você tinha que ir em determinados sites, as grandes corporações censuravam esse tipo de vídeos, você não encontrava isso com facilidade. Cada vez mais eu tô vendo RTs de contas grandes no Twitter, sempre gerando discussões de vídeos que simplesmente estão aparecendo aí em Facebook, Twitter, Instagram, desse teor de violência racial, de uma gangue que cerca mas em especial eu estou vendo vídeos de comunidades afro-americanas atacando pessoas brancas, e isso está aparecendo muito no Twitter. Por que eu tô pegando esse exemplo aqui e por que eu tô dizendo que é o que mais aparece? Eu acho que isso não é por acaso. Calma lá, não é uma fala preconceituosa da minha parte. Calma, ouça o raciocínio. Antes desses vídeos aparecerem para cá, nós brazucas, nós já tínhamos uma importação por parte dos movimentos sociais de grande parte das teses norte-americanas relacionadas ao racismo. Isso quer dizer que a inteligentícia brasileira desses grupos sociais estão basicamente abominando as teses sociais antropológicas brasileiras, que nem a democracia racial do Gilberto Freire, ou então o próprio conceito de mestiçagem, estava ignorando propriamente a experiência histórica do Brasil para começar a importar com muito ênfase os chavões e as palavras de efeito do movimento negro norte-americano. Então a gente já vinha em tecido cultural essa colonização ideológica das minorias. Se por um lado aquelas teses norte-americanas elas tendiam quase que para um supremacismo afro-americano, aqui as coisas começaram a se desenhar mais ou menos da mesma forma em nível acadêmico, mas lógico aqui no Brasil não tem a mesma força, porque enquanto lá se era uma sociedade estratificada e o casamento interracial era uma coisa feia, ruim, né? Aqui a mola social do Brasil foi justamente o mestiço, né? O caboclo, o mameluco, enfim, os mais diversos cruzamentos entre raças, sem uma desvalorização social disso, né? Inclusive, o Gilberto Freire vai dizer, inclusive, que o mestiço ele via na mestiçagem uma forma de ascensão social. Isso aí é um debate que eu não quero trazer agora. O único ponto que eu quero que você fixe aí é que lá miscigenação não era uma realidade e era uma coisa feia para ambos os lados, tanto para a comunidade negra quanto para a comunidade branca. Via os mestiços como uma desonra, enquanto aqui no Brasil era algo extremamente comum e muitas vezes serviu até para colaborar com a ascensão social do sujeito. A grande questão, então, é que, por um motivo lógico, a maioria esmagadora do Brasil é composta de mestiços. Seja, assim, quando a gente fala mestiço, a gente tem um range muito grande de mestiços, né? De mestiços de pele mais clara, de pele mais escuras, de pardos, enfim. Um mestiço é um mestiço, ele pode ter várias formas, puxando para traços de cada uma das etnias. Não fazia muito sentido esses discursos puritanos no Brasil. E eu vejo que de 2018 para cá houve uma tentativa muito forte, acho que vocês lembram daquele caso do Carrefour, de um homem que foi espancado, se não me engano, pelos guardas, e ele era negro, mas na verdade ele era só pardo. E aí a esquerda fez um grande serviço, e eu acho que até desrespeitoso falar esquerda, porque a esquerda de respeito. Então eu vou me referir a essa corja como progressistas, cosmopolitas. Estes sujeitos apátridas começaram a tentar, para instigar um conflito étnico no Brasil, transformar o mestiço, o pardo, em negro, para aí poder justificar uma divisão social entre brancos e pretos, e aí você exporta um conflito social dos Estados Unidos para cá. Ou seja, é um negócio totalmente sem pé nem cabeça num país como o nosso. A grande questão é que após esse discurso começarem a pesar demais, nós começamos a ver também os reflexos desse tipo de discurso amalucado. E aí começa a surgir a contra-resposta, que aí aparece, né, a galera do racismo reverso, e começa a vir algumas contra-argumentações tão toscas quanto as alegações. Então é um fenômeno meio que esperado, né, porque quando você joga o debate lá para baixo,
a resposta que vai vir dele provavelmente vai ir no mesmo segmento. Esta corja cosmopolita conseguiu colaborar para enfraquecer o discurso de raça mestiça, que é um discurso brasileiro desde o Estado Novo, é um dos nossos patrimônios, o orgulho de ser mestiço, de não ser uma sociedade dividida. Historicamente, isso foi uma conquista para o povo brasileiro. Os cosmopolitas conseguiram não só enfraquecer este conceito, como também criar uma antítese, um grupo amalucado de teses idiotas. Quando você começa a partir para uma ideia de supremacismo afro, você vai ter a contrarresposta. E aí nos esgotos da internet, você começa a ver grupo de terceira posição identificada com a Alemanha. Você vai ver descendentes de sei lá que grau de alemães falando, não, nós, a raça ariana. Basicamente, esses grupos servem para fomentar esses extremismos. O que eu tô querendo dizer aqui é que nada disso é por acaso, novamente. Vou contar uma breve história aqui, que é bem útil para ilustrar o caso, apesar de parecer distópica. Vamos analisar a extrema-direita europeia. O que acontece? O Ocidente, a OTAN, invade o Oriente Médio, causam guerras, matam governantes, fomentam revoluções, pintam e repintam a região, criando conflitos. Logicamente, isso gera imigrantes. E aí você vai ver, o principal beneficiário com essas instabilidades na região é Israel. E quando a gente começa a ver as fortes imigrações para a Europa, principalmente em decorrência da guerra civil síria, a gente vai ver que tem algumas ONGs que fazem esse translado, né? Fazem esse trabalho de acertar a viagem dessas famílias necessitadas, vítimas da guerra que foi levada pelo Ocidente ali. Que ONGs, que organizações que são essas? Em sua maioria, organizações ocidentais, em especial muitas israelitas. O que acontece é que eles levam os imigrantes do Oriente Médio para a Europa e, propositalmente, a peneira para fazer essa imigração não é suficiente. Então, nisso, muitos integrantes de uma minoria tremenda entre os refugiados, mas aí, devido a essa fiscalização precária, já vou explicar os aspas, alguns grupos ocasionalmente participavam de grupos específicos, se é que vocês estão me entendendo. Não posso falar aqui no YouTube. O que acontece? Eles faziam, atos de terror. Basicamente, vamos colocar assim. Que, ao mesmo tempo, os governos ocidentais, europeus, eles têm políticas de acolhimento, políticas de auxílio, políticas para tentar ajudar essas pessoas. Enquanto o impacto da imigração também tem um impacto econômico que vai afetar a população nativa. Então é um caldo muito complicado e germinam ideias, para dizer no mínimo, complicadas. A grande questão é justamente que eles criaram uma situação para culpar os imigrantes, colocando extremistas entre eles, para gerar a revolta da população nativa. E aí a população nativa, vindo com as suas teorias amalucadas, de substituição, de não sei o que a culpa é toda do imigrante, vai lá e faz coisas extremas. E aí, os governos ocidentais, tendo criado tanto o terro e ao mesmo tempo ter criado o extremista europeu, ou seja, ele criou as duas dualidades propositalmente. Aí ele vai e começa a passar um monte de legislação. Um monte de legislação anti-armas, de controle sobre a vida privada para evitar novos atentados, Então você percebe, essas próprias elites internacionais, elas fomentam uma posição e uma situação. E aí ela vai criando contornos, só que parece que é algo natural, quando você não consegue ver a nuance. Os fatos se discutem nessas nuances. O que eu tô querendo dizer aqui que foi toda uma situação, de início ao fim, armada, com o fim de criar extremistas dos dois lados, para criar um cenário de instabilidade, de crise, para que essa mesma gente que criou tudo isso possa tirar os seus louros da desgraça de ambos os lados. Dito isso, onde eu quero chegar com a questão da guerra racial que eu estou vendo se propagar? O ponto central que eu quero que vocês observem, qual que é o intuito das redes, que até então tinham controle sobre os conteúdos que eram vinculados nas redes sociais, simplesmente começar a permitir que este tipo de vídeo possa chegar no mainstream, que as pessoas comecem a assistir aquilo e debater aquilo. Logo após uma ofensiva cultural de um desconstrutivismo muito forte, muito exacerbado, fora de medida. O que a gente está vendo
é justamente as pessoas culpabilizando o discurso dos grupos minoritários, falando, tá vendo que eles defendem causa isso aí, eles querem acabar com a gente. E aí você vai criando uma dualidade entre os dois que vai acabar em tragédia. Vai parecer um mainstream para você, jovem aí, de classe média, sei lá, que você tá me assistindo, que o meio nacionalista é cheio, né? Vai parecer que tem uma grande elite que trabalha em benefício das minorias para oprimir tudo que é cultura normativa, tudo que são os valores normais. E de fato existe, mas a grande questão é que eles esperam que você reaja a isso de maneira amalucada. Eles estão contando com que você reaja como um extremista, como alguém inapto a viver em sociedade, para que após aparecer um maluco ou outro fazendo alguma coisa indefensável, eles possam vir com um discurso falando, tá vendo? A sociedade realmente é preconceituosa, é isso, é aquilo, então nós temos que controlar ela ainda mais. Então percebe como tudo é psyops? E eu acho que os níveis que chegaram nos Estados Unidos lá com Black Lives Matter e tudo mais, de ir pra rua, de ter gangue brigando entre si, essas coisas, estão querendo começar nesse nível de extremismo no Brasil. Porque esses vídeos são muito chocantes. Quando você vê uma gangue de 20, 30 pessoas espancando a outra por um critério étnico, isso gera uma revolta, gera uma reação instintiva, gera uma reação tribal. E aí você, ao invés de ter o seu arcabouço, lembrar da sua nacionalidade, lembrar que você é um brasileiro, que você é um mestiço, que você vive nos trópicos, não. Você vai e pega um dos lados para defender, sem perceber que claramente você está sendo manobrado nisso. Você que é mais branquinho, esquece do seu tio Paulo Negão. Você que é negro, esquece daquela sua tia, que é a dona Kátia, que ela parece um leite azedo. É muito perigoso essas narrativas que eles querem importar para cá. É muito perigoso, mas é muito difícil isso ter êxito no Brasil. Mas eu não duvidaria da nossa burrice, para ser sincero. Apesar de eu estar brincando aqui falando que é burrice, não é essa a questão. Como eu disse, algoritmo de rede não é algo aleatório. É ciência comportamental, é ciência social aplicada ali. Não é que eles esperam a sua burrice, mas eles sabem exatamente quais são as suas reações instintivas. Eles contam com o domínio técnico do seu comportamento, da sua psique. Então, é natural que se você não estiver preparado, se você não tiver uma forma de agrupamento social, de uma base familiar, um preparo intelectual, para conseguir resistir a essas propagandas, qual que vai ser o resultado? Você ser vítimas delas. E o que a gente está vendo hoje, principalmente quando a gente vê o resultado das eleições passadas, é que o país ele vai se dividindo em regiões. Isso é muito perigoso. Se a gente tem uma marca dos estadistas do passado, de Caxias, de Bernardo Pereira de Vasconcelos, de Pedro de Araújo Lima, na própria figura do imperador Dom Pedro II, se a gente tem algum orgulho das nossas forças armadas, é porque eles conseguiram manter nos mais diversos períodos esse país unificado. E isso é precioso demais para a gente simplesmente jogar na lata de lixo. Desde as eleições a gente está vendo, é grupinho do sul do país, sul e sudeste, que está falando em separatismo, que vem com teses, chapéu de alumínio aí, sobre questão étnica, sobre isso, sobre aquilo, vai chegando em ideias extremistas e vai compartilhando esse tipo de porcaria nas redes e viraliza. Viraliza de forma orgânica? Eu duvido muito. O interesse do estrangeiro é formar tanto o bando de tapados que cai nessas narrativas cosmopolitas, como também para destruir a soberania nacional e a unidade, ele necessita desse outro lado do extremismo. Esse extremismo de direita, dissolvente, que prega o ódio contra os seus iguais. Então percebam como são dois lados da mesma moeda. A nossa única defesa é a tradição. São os pais da nossa sociologia, da nossa antropologia. É o orgulho do nosso sangue mestiço. É justamente essa cultura continental e imperial que nós construímos. Como o próprio nome diz, são apenas crises. Tudo isso passa. Mas se a gente se deixar levar nestes momentos por essas narrativas bastante duvidosas que desrespeitam os nossos ancestrais e a nossa nação, nós vamos simplesmente cair na armadilha do estrangeiro.
Então, o meu grande recado aqui é: se afastem de qualquer grupo que venha pregar essa pureza, seja de que lado for. São apenas grupos que alguns podem até se dizer nacionalistas, mas todos são aquela direita e aquela esquerda que o banqueiro adora, que o banqueiro ama e que necessita para emplacar a sua escravidão. Esse é o recado de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o gostei e um comentário aí seu a respeito da questão. Se você quer apoiar o canal, gosta do trabalho que eu faço aqui, cogite ser membro, isso nos ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.